Saulo de Tarso, mais conhecido como o apóstolo Paulo, nasceu por volta do ano 5 ou 10 depois de Cristo, em Tarso, a capital da província romana da Cilícia, localizada na região atualmente conhecida como Turquia. Saulo pertencia a uma família judia, mais especificamente à tribo de Benjamim. Na sua juventude, ele era um feroz perseguidor do cristianismo. No entanto, uma aparição miraculosa de Jesus provocou uma transformação radical em sua vida, levando-o a se tornar o mais ardente propagador da fé cristã. Ele disseminou a mensagem de Jesus para além do povo judeu, viajando como missionário pela Grécia, Ásia Menor, Síria e Palestina. Além disso, ele é creditado com a autoria de grande parte do Novo Testamento. Hoje, discutiremos sobre a morte do apóstolo Paulo. No entanto, antes de nos aprofundarmos nesse assunto, gostaria de convidá-lo a curtir este vídeo para nos ajudar a continuar produzindo conteúdos como este. Se você é novo por aqui, também o convido a se inscrever no canal. Nos primórdios, o apóstolo Paulo era um fariseu que estudou sobre os ensinamentos de Gamaliel, sendo assim um homem muito zeloso da lei judaica e um fervoroso perseguidor do cristianismo. Sua aparição na cena bíblica ocorreu durante a morte de Estevão, conforme registrado em Atos capítulo 7, versículo 58, que diz que enquanto Estevão era apedrejado, suas vestes foram postas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo devastou a igreja, prendendo homens e mulheres e os colocando na prisão. Em Atos capítulo 8, é relatado que Saulo estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, e no caminho, Jesus apareceu a ele, dizendo: Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo ficou tremendo e com medo, perguntando a Jesus o que deveria fazer. Jesus disse-lhe para levantar-se, entrar na cidade e lá lhe seria dito o que fazer. Então, Saulo se levantou, mas estava cego e não comia nem bebia durante 3 dias. Contudo, Deus estava prestes a agir de forma maravilhosa na vida de Saulo. Um discípulo de Jesus, chamado Ananias, por revelação do Senhor, foi ao lugar onde Saulo estava orando e, instantaneamente, Saulo recuperou a visão e ficou cheio do Espírito Santo. Quando Jesus falou a Ananias, ele disse que iria mostrar a Saulo o quanto ele precisava sofrer por causa do seu nome. Aqui começou a carreira do apóstolo São Paulo. Em Gálatas capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo narra que passou um período de 3 anos na Arábia, sendo instruído pelo próprio Jesus Cristo. Após esses 3 anos, ele voltou a Jerusalém. Os esforços do apóstolo Paulo para difundir o Evangelho de Jesus Cristo desempenharam um papel crucial na rápida expansão do cristianismo. Nenhum dos seguidores de Jesus Cristo contribuiu tanto quanto ele para estabelecer os fundamentos da doutrina cristã e das práticas. O Evangelho foi disseminado por toda a Ásia e Europa através do trabalho do apóstolo Paulo. Ele foi o único na história da redenção responsável pela disseminação inicial da mensagem do Evangelho entre todas as nações não judias. O amor de Cristo dominava o apóstolo Paulo, como ele mesmo testemunhou, dedicando-se com fervor ao trabalho pelo Evangelho, como registrado em Atos capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Este verso nos mostra um homem dominado pelo amor de Cristo. A experiência de salvação que ele teve e o fato de ser objeto do amor e da graça do Filho de Deus foram um motor de sua dedicação absoluta à causa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo passou por muitos sofrimentos e necessidades. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo disse: fome e sede, nudez, somos esbofeteados e não temos pousada certa, nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, sendo injuriados, sendo blasfemados. Rogamos, no entanto, as doenças também não foram alheias ao apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 9,
ele disse: vi para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim e disse-me: vá, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Este espinho na carne do apóstolo Paulo acredita-se ter sido uma doença em seus olhos. Em Gálatas, o apóstolo Paulo falou sobre uma enfermidade que estava em relação a ele. E o texto bíblico diz: e não rejeitastes nem desprezastes o que enfermo, mas antes o recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Em relação ao amor que os irmãos na igreja de Galácia tinham pelo apóstolo Paulo, o texto bíblico diz que, se possível, eles teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a ele. Eles queriam compartilhar de sua aflição e ajudá-lo de todas as maneiras possíveis. Apesar de todas essas aflições, o apóstolo Paulo continuou sua carreira e alcançou 3 grandes viagens evangelísticas por toda a Ásia Menor, Macedônia e Grécia. No final do ministério do apóstolo Paulo, houve uma profecia sobre como seriam seus últimos dias. Em Atos capítulo 21, versos 10 a 13, um profeta chamado Ágabo desceu da Judeia e veio ver a Paulo. E tomando a cinta dele, amarrou seus próprios pés e mãos, e disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E após esse evento, o apóstolo Paulo dirigiu-se a Jerusalém, onde foi detido pelo comandante Lísias, que o encaminhou ao procônsul romano Félix, em Cesareia. Por ser cidadão romano, Paulo foi enviado sob forte guarda para Roma, onde os tribunais de Nero decidiriam seu destino. Contudo, tudo isso estava de acordo com o plano divino, pois o apóstolo Paulo teve a oportunidade de compartilhar o evangelho até mesmo no palácio de Nero, onde encontrou receptividade em algumas almas. Isso é mencionado em Filipenses capítulo 4, versículo 22, onde se lê: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Naquela época, o imperador de Roma era chamado César. Paulo residia em Roma, vivendo em uma espécie de prisão domiciliar, numa casa alugada, conforme registrado em Atos 28, 30. Após esses 2 anos em Roma, o apóstolo Paulo foi libertado, pois os tribunais imperiais não consideraram nenhuma das acusações contra ele consistentes. Ele retomou seu ministério, mas em 64 d.C., houve um grande incêndio em Roma e o imperador Nero culpou os cristãos, desencadeando uma grande perseguição contra eles. Acredita-se que o apóstolo Paulo, durante essa perseguição, tenha sido preso novamente. No entanto, outra versão sugere que o apóstolo Paulo foi preso sob a acusação de um falso cristão. O fato é que ele retornou a Roma e de lá escreveu suas cartas mais emocionantes, incluindo a 2ª Epístola a Timóteo, na qual expressou o seu desejo de sofrer por Cristo e dar sua vida pela Igreja, juntamente com Timóteo. Ele viveu os últimos meses de sua existência em uma prisão, iluminada apenas por essa esperança sobrenatural. Ele se sentia humanamente abandonado, mas todas essas circunstâncias foram deixadas bastante claras em sua 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo escreveu uma despedida triste nesse trecho, que tem sido inspiradora para muitos cristãos. Ele disse: porque eu já estou sendo oferecido por libação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essas foram as últimas palavras que o apóstolo Paulo escreveu. Depois disso, ele foi condenado à morte,
conforme a tradição, sendo também cidadão romano. Acredita-se que ele tenha sido decapitado com uma espada, provavelmente no ano 67 d.C. Foi uma morte triste que o apóstolo Paulo teve, mas esse grande homem de Deus compreendeu que este mundo é passageiro, como ele mesmo disse em 2 Coríntios, capítulo 4. A morte do apóstolo Paulo foi triste, mas ele partiu com a certeza da glória eterna que o aguardava ao lado do Senhor. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.